E dentro do curso de comandos, continuando nas fases mais complexas do curso de comandos, né? Agora, se liga no detalhe. Eu vou abrir alguns detalhes aqui que, às vezes, o pessoal não é acostumado a escutar, mas coisas que talvez nunca ninguém falou. Mas eu não me incomodo de falar, porque eu acho que o Brasil tem que saber de por que o comandos ele é considerado ali o camarada, o caveiro, principalmente ali, o comandos ele é considerado o camarada mais completo do país. Por que eu falo? E eu insisto em falar que é o curso mais difícil, né, de cada força. É o curso mais difícil, é o curso de operações especiais. Que ali dentro do curso, a Semana do Mar, por exemplo, que é a de operações aquáticas. A minha foi no Rio de Janeiro, certo? Naquela região ali do Forte do Imbuí, Barambaia, certo? Ali próximo ali da Baía de Guanabara, aquela região ali de Niterói, toda aquela região. A nossa Semana do Mar, as instruções foi em toda aquela região lá. Eu não conhecia o mar, era um camarada que veio lá do interior de Goiás, 24 mil habitantes na minha cidade, né? Goiano pé rachado, né? O pessoal gosta de falar dos goianos, não tem problema não. Cheguei lá, não conhecia o mar, primeira vez que eu tive contato com o mar foi no curso de operações especiais. E aí, imagina uma situação dessa? Aí eu já tive que beber água do mar, para começar a história. Local de dormir, não tinha. Ali a gente dormia na praia. Era o dia e noite instrução, dia e noite instrução do mar, instrução fora do mar. E na hora de dormir, marcha na areia, marcha de mais de 100 quilômetros na areia, com mochila de mais de 30 quilos. Uma situação extremamente difícil. Na hora à noite, na hora de dormir, era na areia. Mandava o turno ir pro mar, moiava, rolava na areia e depois abraçava o outro e dormia na areia. Não tinha barraca, não tinha alojamento, não. Essa é a vida do comandos. E no outro dia, ali 2, 3 horas depois, na verdade, ali era alvorada, quando tinha descanso, porque na grande parte dos dias não tinha descanso, virava dias e dias sem dormir, e quando o turno não aguentava mais, que a equipe de instrução dava ali um tempo de descanso de 2, 3 horas ali, a alvorada, o comando já acordava, catava a mochila dele e já ia pro mar, para iniciar o dia de instrução. Só que tem um grande problema, Glauber. Eu era um cara eu era um cara assim que não tinha muito bizu, um cara muito rústico, então assim, eu vim do interior, eu não tinha aquela novidade de passar hipogrosa, aquela novidade de vestir o short térmico, que é o aconselhado, né? Não, eu fiz a minha Semana do Mar com a cueca de pano. O pessoal que está em casa entender o que isso me gerou. Logo no primeiro dia, começou a assar. E essa assadura da minha perna, e eu não passava hipoglose não, começou a gerar sangramento. Começou a tirar o couro das pernas ali, uma perna com a outra ali, entre a virilha. E eu fiz o tempo todo com extrema dor. Ficava fora, quando estava fora d'água, o sal. Estava banhado de sal e estava doendo o tempo todo. Ficava louco para entrar no mar. A hora que eu entrava no mar, parece que era várias lâminas entrando no seu corpo, tanto que era doído para entrar no mar. A hora que entrava no mar, queria anestesiar um pouquinho. E aí, depois das operações ali, aí que a gente saía e voltava a dor intensa de novo. E o sangramento, aquela situação, né? Como é que eu ia virar lá e não tinha o que fazer, ia falar pro instrutor. Ah, não, tá, minha perna tá cortada, não, eu tô assado, não, eu tô aqui desbisurado. Não tem essa. O comandos, ele foi sem bizu e ele tem que manter. E ali, isso é que eu tinha na minha cabeça. Vou manter e pronto até o final, independentemente do que aconteça, para andar na dificuldade. Andava arrastando na areia, carregando a mochila, para subir na embarcação. E o sal o tempo todo trazendo extrema dor. Então, eu desde pequeno sempre convivi com a dor na minha vida. E lá no Exército, isso só aprimorou. Dor o tempo todo. Eu senti dor no começo do curso de comandos até o final do curso de comandos. O tempo todo. E essa Semana do Mar, ela trouxe muito aprendizado. Porque as natações eram natações extremamente longas. Teve uma natação lá que começou à noite ali, por volta de 7 horas da noite, a natação ela foi terminar no outro dia de manhã. Como que funciona essa natação? A gente monta uma espinha de peixe, tem a mochila, né? A mochila, o material de dentro da mochila, a gente dá uma impermeabilizada no material para que essa mochila ela boie. E com isso, nós vamos ancorar um cabo solteiro nessa mochila e no nosso cinto tático, que é na região da cintura. E uma mochila, ela vai sendo acoplada na outra, até formar como se fosse uma espinha de peixe. Quando você pega o peixe frito assim, certo? Uma mochila do lado da outra. Então vai ter os dois guerreiros da frente, com mais aptidão de nado e com mais resistência para ajudar a impor uma velocidade na espinha de peixe. E o restante do pessoal também arrastando essas mochilas. Com isso tem a dificuldade
de você nadar com farda completa, com coturno, com fuzil e ainda arrastando a mochila que é pesada. E ainda tem a outra situação, que às vezes tem um guerreiro que está numa dificuldade maior que você e ele não está dando conta de nadar. Pesa mais. Pesa muito mais. Então você está carregando o seu peso e o peso morto, que é o peso do outro aluno ali, que ele não está dando conta de carregar a mochila. Então o peso é triplicado. E essa toada foi. Nós começamos ali, ó, atravessamos a Baía de Guanabara e a onda, e sem contar que aquelas espumas de lixo lá assim, dessa altura, né? E atravessando aquelas espumas lá, aquela situação complicada, né? No meio dos navios. É lógico, estava sendo guiado pelas instruções, né? Pelos botes, né? O Exército faz as coisas tudo com muita segurança. Porém, querendo ou não, pela complexidade, pela dificuldade, né? Isso é normal, né? Faz parte do treinamento. Aí muitos vão estar se perguntando em casa, mas por que disso? O porquê desse treinamento? Olha, eu costumo falar uma frase o seguinte: é melhor você ter um pessoal treinado e não usar do que precisar e não ter. Então memorize isso. É melhor você ter e nunca precisar de usar, o nosso país continuar tendo a paz que tem, né? A paz na situação que eu falo não é uma ameaça externa, do que você não ter uma tropa preparada e fomos invadidos por alguma nação e porventura aconteça e não termos nenhuma tropa que possa estar preparada para combater isso aí. Não se enganem, né? Nós temos muitas tropas preparadas, tá? A nossa Amazônia é muito vasta, mas as nossas tropas conhecem a nossa Amazônia como a palma da mão, as nossas tropas conhecem a Caatinga como a palma da mão. Então, assim, o treinamento de comandos ele é um treinamento completo, porque o soldado, quando eu falo soldado, eu falo de uma forma genérica, uma nomenclatura genérica. O soldado comandos, ele faz curso em todos os biomas do país. Então, o pessoal às vezes está olhando aqui os brevê aqui, as manicacas aqui dos brevê aqui na minha farda, né, montanha, caatinga, são os biomas, né, a região montanhosa, nós fazemos o curso lá em São João del Rei, Juiz de Fora, em Minas Gerais, que é o curso de montanha, lá no batalhão de montanha do Exército, certo? Preparando o guerreiro para se tornar um escalador militar. Então lá ele vai aprender a atuar num ambiente montanhoso, certo? Também tem a situação da caatinga. Então o Comandos, ele também é um guerreiro de caatinga, ele vai para lá, ele faz o curso de caatinga, a sobrevivência na parte final do curso, certo? Então ele se prepara para operar nesse bioma, certo? Ele opera nas situações aquáticas também, que nem eu falei da Semana do Bar, na parte de operações aquáticas. Então o Comandos está preparado em todos os ambientes. Na selva, ele faz o curso de operações na selva ou de guerra na selva, para poder ele se preparar para trabalhar nesse bioma. Ele faz o curso de paraquedismo militar e o salto livre, que é aquele paraquedismo com altitude mais elevada. Então é assim que é os comandos. E eu trouxe esse espírito para dentro da Polícia de Goiás. Quando eu cheguei no BOPE, né, eu me considero abençoado, porque tudo que eu treinei, tudo que eu fui adestrado, tudo que, né, desde o começo eu aprendi, me ensinaram, eu consegui trazer esse conhecimento para dentro da Polícia de Goiás. Quando eu entrei no BOPE de Goiás, eu tive a sorte, às vezes eu falo assim, o pessoal vai achar que eu sou mais 3 ainda, né? Não é que eu quero caos, né? O que acontece? A gente deseja paz, mas a gente tem que estar preparado para o caos. Então, quando eu entrei no BOPE daqui de Goiás, né, eu peguei a pior fase da PM de Goiás, que era o auge do rouba-banco, certo? Chegava-se a estourar aí 3, 4 bancos por semana. Fora as ocorrências de crise, fora as situações com reféns, situações que envolvem detonação, desativação de artefato explosivo. Então, com isso, eu adquiri muita experiência, certo? E utilizei essa doutrina de comandos nesse momento, que foi um momento muito delicado no estado de Goiás. Hoje o estado de Goiás vive um momento diferente, graças a Deus. Mas eu tive aí a sorte de participar de uma época em que eu pude aprimorar ainda mais o conhecimento, trazer esse conhecimento para dentro. Porque o Operações Especiais, o Caveira, ele é um instrutor nato. Independentemente do cara ser soldado ou do cara ser coronel, que é o topo da carreira, né, no caso das polícias, ou general, no caso do Exército, camarada, o que vale é o conhecimento técnico. Porque nas operações especiais a gente tem uma tríade, que é treinar, instruir e operar. Então, o soldado comandos ali, independentemente da patente dele, o Caveira, ele tem que estar pronto para instruir, ele tem que estar pronto para ensinar, para dar instrução, para organizar cursos, para palestrar, porque ele é detetor de conhecimento. Porque dentro dos cursos, entenda o seguinte, os cursos de operações especiais no Brasil hoje, das Forças Armadas e das polícias, e
vamos colocar aí também as outras polícias, né? Civil, Federal, PRF. Os cursos de operações especiais que eu estou falando, a grade geralmente 70% é bem semelhante. As ações de comandos, né? Combate em ambiente fechado, entrada tática, né? Operações de choque, distúrbios civis. Então a grade é bem semelhante. A rusticidade, o treinamento é bem semelhante. 30% muda é questão da peculiaridade de cada força e de cada região, de cada estado do Brasil. Que geralmente dentro daquela grade, um estado tem uma coisa que o outro estado não tem. Por exemplo, os estados do Nordeste que estão no ambiente de Caatinga, vai ter mais treinamento na situação de Caatinga. Os estados que são litorâneos vão ter mais treinamento no ambiente de mar, certo? Os estados que nem o Rio de Janeiro vai ter mais treinamento em combate em localidade, né? Naquela parte das comunidades. Então, cada estado traz a sua peculiaridade, certo? Então, isso aqui eu mudo, mas 70% geralmente a grade é semelhante. É por isso que caveira é caveira em todo lugar. O camarada faz o curso de caveira nas Forças Armadas, ou ele faz o curso de caveira. Por exemplo, ele é da PM de Goiás, ele pode vir aqui no DF buscar a caveira dele, ele pode ir lá no Paraná buscar a caveira dele, ele pode ir lá em Santa Catarina, ele pode ir lá no Pernambuco, né, apanhar de facão e buscar a caveira dele. Então, o camarada, ele foi lá, buscou a caveira dele, ele volta e trabalha. O camarada, por exemplo, ele tá aqui em Goiás e ele resolveu prestar concurso e mudar de estado, ele foi lá para Alagoas, só que ele é caveira daqui, ele leva a caveira para lá, ele chega lá, ele tá habilitado a trabalhar no BOP lá, e assim vice-versa. Por isso que aconteceu comigo, quando eu saí do Exército e Deus me abençoou que eu entrei na PM de Goiás, eu trouxe a minha caveira, que é comigo caveira uma só para a vida toda, não tem esse negócio de foi comandos. É comandos para a vida toda, é caveira para a vida toda, não foi essa. Porque você paga um preço, tudo na vida é assim, né? Eu costumo falar que tudo na vida tem um preço. E tem preço que é mais caro que o outro. Mas tudo bem, graças a Deus, Deus me abençoou, eu paguei esse preço e essa caveira me acompanha para onde eu for. Então eu trouxe ela para a PM de Goiás, não só eu, mas quando nós entramos aqui na PM de Goiás, eu entrei em 2014, comigo entraram mais de 10 comandos. Né? Hoje nós temos comandos aí espalhados aí nas polícias do Brasil todo, do Rio de Janeiro, do DF, do Amazonas, certo? Então isso aí é no Tocantins, em Minas Gerais agora. Então nós temos comandos aí espalhados nesses batalhões de operações especiais, nesses companheiros de operações especiais, agregando conhecimento, compartilhando conhecimento.